curso do Saber Direito é sobre direito empresarial. Você vai aprender sobre gestão nos departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, planejamento e objetivos estratégicos, documentos e ferramentas de gestão, além das tecnologias e softwares de controle jurídico. A professora é Érica Siqueira. Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos iniciar a aula 3 falando sobre a gestão dos serviços jurídicos e as áreas de atuação. Você já pensou nesse assunto? Esse assunto ele é super importante. Dentro da advocacia e nos departamentos jurídicos, Érica, o que é gestão de serviços? Olha só, nós trabalhamos com processos, com procedimentos e o que rege a nossa gestão vai ser os serviços que nós executamos. Quando o cliente nos contrata, ou nós contratamos um departamento jurídico para nos ajudar com a execução dos recursos, etc., os pareceres, o consultivo, o contencioso, independente do escopo da contratação, todos esses, essa forma de operar o direito, ou seja, de gerir, ele vai demandar rotinas e tarefas, execuções, compromissos, prazos, deliberações muitas vezes, e para isso nós precisamos ficar muito atentos na gestão do serviço. Como que acontece? Por exemplo, se um advogado ele é contratado para ajuizar uma ação, e é uma ação, por exemplo, uma medida preventiva, um habeas corpus que tem um prazo exímio e que ele deve executar com uma agilidade, ele vai ter que ter todo um controle dos prazos. E mesmo durante o decorrer dos prazos normais, durante o processo, o prazo de contestação, de réplica, de apelação, os prazos recursais, todos eles vão demandar uma atenção na gestão muito importante. Então, por isso que essa gestão nós costumamos a chamá-la, a denominá-la como gestão de serviços jurídicos, porque ela que vai garantir que o departamento jurídico possa cumprir os seus prazos, os seus procedimentos, os seus processos na esfera administrativa, na esfera jurídica, tanto quanto os escritórios de advocacia, que vão também cumprir, e a comunicação entre o departamento jurídico de uma empresa com o escritório terceirizado, que eles vão ter que se comunicar e muitas vezes concomitante eles vão trabalhar com os mesmos prazos. Muitas vezes a gente percebe que o que gere a vida da advocacia e do departamento jurídico de empresa são exatamente essas rotinas, porque as demandas, elas mexem e tem a ver com os prazos e também elas têm a ver com as diligências. Então, um prazo vai gerar uma diligência específica. Então, quando chega uma publicação, seja eletrônica, seja uma publicação de um órgão, de uma empresa, e quando a sua advocacia ou departamento jurídico recebe essa publicação, a partir dali nós vamos ter várias diligências que vão ser tomadas. Então, por exemplo, no caso do processo eletrônico, nós vamos precisar fazer um download daquele processo na íntegra para poder colocá-lo no sistema e organizar. Nós vamos precisar distribuir essa ação, seja ela inicial, seja ela já na fase recursal. Então, todas as demandas, e mesmo no início do contato com o cliente, quando o cliente procura um escritório de advocacia ou o departamento jurídico da empresa ajuiza uma determinada ação, nós vamos começar a lidar com essa questão dos procedimentos, das rotinas e dos processos que nós chamamos. Esses processos, quando nós falamos processos na parte da área de gestão de serviços, eu não me refiro ao processo jurídico em si, mas eu me refiro ao processo de trabalho, que deve ter início, meio e fim. Então, olha só, o advogado, para que o advogado foi preparado? Para pensar na estratégia, na causa, estudar a lei, a jurisprudência, a área, atuar de acordo com a legislação e também com os interesses do cliente,
assim que as coisas funcionam. E de repente o advogado se vê na advocacia obrigado a gerir, a lidar com prazos. Os prazos, claro que o advogado, no decorrer do caminho, com muita prática, o advogado começa efetivamente a aprender e ficar muito atento, porque ele sabe que ele não pode perder um prazo, senão ele perde o processo. Mas os procedimentos em si, muitas vezes, os advogados, eles passam batido. O que é passar batido? Passar batido significa dizer que o advogado muitas vezes não tem experiência, não tem prática e não tem muita paciência com os procedimentos. Então, por exemplo, muitas vezes, se existem procedimentos únicos na advocacia, no departamento jurídico de empresa, muitos advogados querem fazer do seu jeito, da sua forma, sem respeitar aqueles procedimentos que são comuns a todas as áreas, à instituição. Então, existem regras, existem prazos internos, como os prazos que nós estipulamos geralmente numa boa gestão para ajuizamento da inicial, para feedback ao cliente, para retorno, para emissão de relatórios, para informações extras ao cliente e comunicações internas. Então, muitas vezes, o advogado fica preso à matéria em si, ao estudo do case, à audiência, à sustentação, às diligências, a falar com o cliente, a analisar a jurisprudência, a fazer aquele estudo mesmo detalhado do caso para conseguir ter um êxito na advocacia. E é natural que realmente seja assim e ocorra assim. Não é uma crítica de forma alguma pedir para o advogado cuidar do detalhe dos procedimentos. Só que, por outro lado, é muito importante que o advogado perceba que nada vai adiantar se ele estudar muito, se ele se dedicar, se ele fizer uma excelente estratégia naquela atuação com o cliente e com os colaboradores que vão atuar naquela causa específica, se ele não observar esses procedimentos, esses prazos, essas rotinas, essas deliberações, essa comunicação. Porque, primeiro que em relação à parte externa, ou seja, de cumprimento das questões preliminares, das custas, dos próprios, dos recursos que exigem pagamento, das juntadas de documentos, das emendas iniciais, das documentações que devem ser juntadas com o processo eletrônico, todos os documentos em relação aos agravos, etc. Toda essa parte burocrática, ela vai ser importante e ela vai ajudar o advogado a ter uma tranquilidade para realmente conseguir atuar no que ele foi contratado, que é advogar. Então, olha só, quando ele percebe da importância dessa gestão, da importância dessa organização por trás de uma demanda, e não é um processo, é uma demanda. Um processo, ele vai ter várias demandas, ou seja, ele vai ter várias rotinas. Então, por isso que surge a importância da gente conseguir implementar uma boa gestão de serviços jurídicos. E aí, para facilitar a vida do advogado, tanto da advocacia quanto do departamento jurídico de empresa, é que surgem as áreas de atuação que vão ajudá-lo a controlar todas essas rotinas e todas essas tarefas. Então, vamos lá. Quando o escritório de advocacia ele é muito grande e ele já possui áreas bem instituídas, bem planejadas e bem organizadas, e as rotinas e funções, elas já funcionam de uma forma bem razoável, bem satisfatória, nós podemos fazer esses controles dos serviços jurídicos nessas próprias áreas de atuação jurídica. Contudo, se o escritório de advocacia ou o departamento jurídico de empresa não possuir essa boa gestão nas áreas, ou em uma área só, ou duas, independente da quantidade de áreas nós tivermos, é bom que a gente comece a pensar numa área única que vai poder fazer essa gestão de forma organizada para
aliviar o tempo do advogado nessas tarefas mais administrativas, mas que tem a ver com o processo e que elas impedem que o processo chegue ao final ou que o processo caminhe bem se ele não tiver esse olhar e esse cuidado. Então, para isso, ao longo dos anos de gestão jurídica, foi percebendo a necessidade de criarmos essas áreas administrativas que ajudam a área jurídica. Para isso, foi dado um nome. Então, aqui no Brasil, nós começamos com um nome que foi até trazido dos Estados Unidos, que é a área paralegal. Nos Estados Unidos, existe diferença em relação à terminologia dos paralegais. E no Brasil, nós adotamos esse nome em algumas grandes advocacias, principalmente em São Paulo, que começaram as áreas paralegais, que são áreas que realmente dão esse suporte para a área jurídica em si. Um outro nome que surgiu no decorrer do tempo, como sinônimo da área paralegal no Brasil, foi a área de controladoria jurídica. A área de controladoria jurídica, ela exerce este papel de coordenar as atividades, coordenar todas as rotinas e ajudar na área administrativa, na execução da área jurídica em si. E um outro nome também que surgiu no decorrer deste tempo todo de inovação da gestão jurídica no Brasil foi a área de gestão processual. A área de gestão processual, ela também exerce as mesmas atividades que a paralegal, que a controladoria jurídica, ou seja, todas elas são sinônimos. Claro que se nós formos estudar a área paralegal dos Estados Unidos, nós vamos perceber que existe uma diferença. Os paralegais nos Estados Unidos e outros países, eles exercem atividades mais externas, ligado a cartório, ou seja, ligado à parte que é sede da área jurídica em si, de natureza, dentro do direito, mas que é sede que vai mais para a área administrativa. E os trabalhos também vão ser correlatos nesse sentido. Mas, independente do nome, o que é interessante nós identificarmos? Que qualquer área, controladoria jurídica, paralegal, gestão jurídica, gestão processual, o nome que a gente resolver oferecer para essa área ela vai ser muito importante na gestão dos serviços jurídicos, uma vez que ela vai ajudar o advogado a controlar todos os prazos, todas as rotinas, todas as demandas, toda a parte cadastral, a parte documental e a parte processual de registros de processos de informações. Por quê? Isso não é burocracia. Burocracia é quando nós criamos mais de um controle ou diversos controles que vão atrapalhar a vida do advogado, a vida do magistrado, a vida dos clientes. Mas a ideia da gestão de serviços jurídicos bem otimizada é exatamente o contrário, é para facilitar a vida do advogado, dos órgãos, dos clientes, dos colaboradores internos, para que as tarefas não se repitam e para que a gente tenha mais segurança nas informações. Quando eu vou gerar um relatório para um cliente, quando eu vou gerar um relatório na minha equipe, quando eu vou precisar decidir se eu vou contratar mais advogados, mais colaboradores, se eu tenho que aumentar a minha equipe interna, quando o departamento jurídico de empresa decide qual o tamanho do escritório ele vai contratar, para quantas demandas, para quantas ações, o escopo dessa advocacia, ele vai precisar de dados em relação à parte processual, à quantidade, aos números de processos, de informações, de demandas, ao escopo da contratação, para que ele possa gerir a quantidade de demanda. Então, é muito importante uma área que, além de cuidar dos prazos, dos procedimentos, das baixas, dos direcionamentos, auxiliar os advogados em vários sentidos, essa área também consiga produzir para ajudar o advogado com esses elementos que ele vai precisar,
que é na hora dele realmente decidir. E o advogado, bem como o gestor jurídico da advocacia, ele decide o tempo todo. É uma ilusão a gente pensar que o advogado, ele só advoga. É uma ilusão. O advogado, ele gere, ele pensa na estratégia, ele pensa no negócio, ele pensa na advocacia, ele pensa no cliente, ele pensa no resultado, ou ele deveria gerir, ele deveria pensar. Mas é claro que a tendência de quanto mais desenvolvemos essas habilidades, mais a gente fique preocupado com a estratégia sem deixar de stand-by a execução, porque a execução nos acompanha, ela faz parte de todos os processos de trabalho. Só que ele precisa ter este equilíbrio. E quando ele consegue implementar uma boa gestão de serviços jurídicos, as rotinas vão fluir, a equipe vai trabalhar mais satisfeita, mais confortável e mais tranquila. Porque imagina só, numa advocacia ou num departamento jurídico, onde uma publicação chega e dali em diante dispara um prazo para ajuizamento, ou para uma resposta de um recurso, ou para uma juntada de documento, e se esse advogado não souber quem vai fazer, quando ele vai fazer, ele só sabe que ele tem aquele prazo legal para cumprir, mas ele não sabe para quem passar, para quem direcionar, como organizar essas passagens que a gente chama em rotinas, em mapeamentos, que são as passagens, a identificação das pessoas que vão receber aquelas tarefas. Então, tudo isso, se não tiver essa boa gestão e essa boa organização, todos esses processos vão ficar confusos e realmente ficam. Por que muitos advogados e muitos departamentos jurídicos de empresa reclamam que muitas vezes eles não têm tranquilidade na parte operacional, sendo que eles têm tranquilidade na parte técnica? Eles confiam na parte técnica, nas competências técnicas, na sua advocacia, mas muitas vezes eles não confiam 100% se aquele prazo vai ser cumprido até às 18 horas daquele dia, ou dentro do prazo legal, ou se todos os feedbacks estão sendo oferecidos aos clientes, se está tendo uma comunicação interna que realmente vai garantir aquele resultado pretendido. Porque, por exemplo, quando não existe uma comunicação interna entre as equipes, muitas vezes o desenvolvimento de teses não é compartilhado numa ação que se aproxima daquela tese que se pretende aferir ou aproveitar uma jurisprudência. E muitas vezes não existe essa comunicação. Por quê? Porque as áreas não se comunicaram. Porque uma matéria não foi dita que está sendo desenvolvida para outra área, que está exatamente com aquele mesmo case para ser desenvolvido. Então, olha só como que essa questão ela é tão abrangente. Ela não se resume à burocracia, a cumprirmos os prazos ou a organizarmos todas as rotinas, porque é necessário. Além de ser necessário para a entrega, ela é muito estratégica, porque quando uma entrega ela é feita com uma equipe toda, falando a mesma língua, todos os desdobramentos vão ser mais fáceis. E aí os olhos, o foco volta para a ação jurídica, para o métier do advogado, que era advogar. Então, para isso, ele precisa organizar toda essa gestão. Essa organização, como eu disse, ela pode ocorrer na área de controladoria jurídica, ou paralegal, ou gestão processual, que são todas sinônimos. E ela pode ocorrer também dentro da área jurídica de atuação. O importante é nós observarmos, como eu citei na primeira e na segunda aula, sobre os alinhamentos, o planejamento, os direcionamentos da advocacia. Então, é importante que todas essas
definições de funções de quem vai executar, quem vai controlar as atividades, em que área essas atividades vão acontecer, que elas estejam alinhadas ao planejamento estratégico ou às estratégias da advocacia, para que a gente não fique com um processo, mais uma vez, processo administrativo, não jurídico, mas para que a gente não fique com um processo que ele se esgota em uma pessoa e quando chega numa outra pessoa ele se perde, porque os processos e procedimentos, eles envolvem diversas áreas e as áreas precisam se comunicar. Então, é muito importante que esse alinhamento institucional esteja presente dentro dos serviços jurídicos. Muitas advocacias e departamentos jurídicos de empresa, eles têm uma dificuldade, muitas vezes, de implementar essas rotinas, porque falta exatamente esse alinhamento dos objetivos e das estratégias. Por isso que eu citei esse assunto nas primeiras aulas, porque ele é extremamente importante. Porque olha só, se a forma que nós atuamos, ela não estiver alinhada à estratégia da advocacia, essa forma, ela não vai permanecer por muito tempo. Porque quando ela não está alinhada ao que nós pretendemos, desejamos, desenhamos e estipulamos entre os sócios, entre os controllers, entre os gestores dos departamentos jurídicos, uma hora nós vamos ter problema em relação a essa parte. Então, esse ponto do alinhamento das rotinas estratégicas, independente de em qual área estiver sendo desenvolvido o serviço jurídico, ele é de extrema importância que todas as vezes que a gente puder, a gente volte e revisite para observar se ele está realmente alinhado com a estratégia da advocacia ou do departamento jurídico. Um outro ponto que é de extrema importância na implantação das rotinas dos serviços jurídicos na advocacia ou no departamento jurídico é exatamente a inteligência e a análise da cultura organizacional para estabelecermos em que áreas vão ficar cada um dos procedimentos. Por quê? Porque, olha só, quando nós trabalhamos numa empresa que nós não sabemos quem é o nosso chefe superior, a quem nós devemos responder e quais são as tarefas e as atividades que nós precisamos executar, é claro que, por mais inteligentes que nós formos, nós vamos ter dificuldade, porque uma hora nós vamos responder para A, para B e para C, nós não vamos ter segurança se eu, advogada da área de família, vou responder, eu que vou emitir relatórios para clientes e mais, eu não vou muitas vezes saber quais os prazos, como eu vou me comunicar com o cliente, qual a forma. Então, todos esses direcionamentos da forma de atuação, de como agir, de como organizar os processos de trabalho, eles têm que ser desenhados, identificados os perfis, porque nós precisamos, antes das áreas, identificar os perfis de atuação. Por que falar em perfil de atuação? Porque, de acordo com o nosso perfil de atuação, que nós vamos executar uma tarefa de forma satisfatória e próxima à excelência, e nós vamos, o contrário também, executar essa tarefa de uma forma não tão satisfatória, que não vai gerar aqueles resultados que nós desejamos. E porque é uma ilusão pensarmos que nós podemos distribuir tarefas para as pessoas ou para as áreas que não têm aquelas competências definidas ou bem desenvolvidas. Por exemplo, na área de controladoria jurídica, que é a mesma, quando eu falar agora controladoria jurídica, leia-se paralegal, gestão processual, ok? Para não ficar repetitivo para vocês. Nas atividades da área de controladoria jurídica, é muito importante que a gente observe esses perfis, ou seja, os executores dessa área, eles vão ter
competências e habilidades bem desenvolvidas em relação à organização, rotina, visão, facilidade de execução, facilidade de cobrança e mais, um senso institucional, ou seja, um controle jurídico, ele deve atender à instituição, seja a instituição advocacia, seja a instituição departamento jurídico de empresa. Porque olha só, dentro das advocacias, principalmente, nos departamentos jurídicos não, mas nas advocacias nós temos alguns nomes que nós adotamos, que são os nomes de formas de advocacia. Então, nós temos os dois principais, mais famosos, mais falados dentro da área da administração e da gestão jurídica, que é o escritório boutique e o escritório full service. O escritório boutique, como o nome já diz, quando a gente vai numa boutique comprar um terno num departamento, numa loja que seja de boutique, vai ser diferente de comprar esse mesmo terno, esse produto, numa loja de departamento, que é o que chamamos de full service. Porque ele pode ter a mesma qualidade, mas ele vai ter especificidades diferentes. E assim acontece nos escritórios de advocacia. Essa terminologia de boutique ou de full service, ela pretende e ela imagina que os escritórios entreguem com a mesma excelência, só que eles vão entregar de forma diferente. Um escritório especializado na atuação de boutique, ele vai ser um escritório com uma clientela específica, diferenciada, e o valor dos seus honorários vão ser diferenciados de um escritório full service. O escritório full service, geralmente, ele vai lidar com um maior número de processos. Então, com carteira de clientes e demandas que muitas vezes podem ser mais repetitivas ou não, mas que vão demandar uma forma de atuação diferente, uma forma de composição da equipe diferente e um número de advogados também maior do que um escritório boutique. Geralmente, os escritórios boutiques, eles são em números menores, ok? E os escritórios full service, eles são em número maiores. Em relação à parte financeira, não dá para a gente comparar. O escritório boutique, ele pode faturar mais do que um escritório full service. E é muito importante nós entendermos que, independente desse formato dos escritórios, todos eles, como eu já disse, eles devem trabalhar buscando a excelência. E os departamentos jurídicos de empresa? Para os departamentos jurídicos de empresa, nós temos os departamentos jurídicos de empresa que têm números de processos menores e números de processos maiores. Os escritórios que têm poucos processos, eles vão poder criar um departamento jurídico, uma área jurídica dentro do departamento jurídico ou contratar um escritório. Se o departamento jurídico tiver muitas ações ou ações diversificadas de naturezas diversas, ele vai precisar contratar outras advocacias por causa do tamanho, do escopo ou das áreas de atuação, de especialidade de cada área de atuação, ok? Para que ele consiga atender toda a demanda. Então, o que eu pretendo colocar para vocês é o seguinte, que independente se for escritório de advocacia ou departamento jurídico de empresa, e se for escritório de advocacia, independente se ele vai ser boutique ou full service, não importa, se ele tiver a gestão de serviços jurídicos de forma organizada e conseguir criar essa área de controladoria jurídica, ele, de acordo com a forma como ele vai coordenar as atividades dessa área de controladoria jurídica, ele vai ter mais chance de ter mais sucesso em relação à sua gestão, porque os processos de trabalho tendem a ficar mais organizados do que quando elas ficariam apenas nas áreas jurídicas propriamente ditas.
Porque, como eu disse no início, na área jurídica, o advogado está preso ao prazo, à estratégia, ao cliente, a trazer clientes para dentro do escritório, a gerir equipe, a liderança. E essas atividades, elas tomam tempo, e mais do que tempo, elas precisam que nós conseguimos investir uma concentração, um foco, ou seja, um processo de trabalho, ele tem início, meio e fim. Então, antes de chegar ao fim, eu não posso pular uma etapa, e muitas vezes o advogado não tem paciência para esperar aquela etapa, porque ele julga ser uma etapa burocrática, mas não, ela é uma etapa imprescindível para chegar àquela etapa final. Então, por exemplo, quando a gente está implementando software de controle jurídico, ou fazendo um planejamento estratégico, muitas vezes existe um prazo para a gente conseguir fechar uma determinada tarefa. E nós precisamos respeitar esse prazo, nós precisamos respeitar os executores, quem faz o quê em cada uma dessas áreas. Então, independente de qual área, porque isso tem a ver com a cultura organizacional da advocacia e do departamento jurídico, não dá para a gente criar uma receita de bolo e chegar para a advocacia e falar, implementa uma controladoria jurídica, ou para o departamento jurídico, vamos criar dentro aqui do departamento jurídico pessoas e vamos criar uma controladoria interna aqui no departamento jurídico. É claro que antes nós temos que observar os alinhamentos, as estratégias, os direcionamentos, as dificuldades que já existem para a gente propor da criação dessa área de controladoria jurídica. Porque, às vezes, os controles estão muito bem dentro da área jurídica em si. Então, por que nós vamos inovar para criar uma área de controladoria jurídica, se todos os controles possuem rotinas, possuem início, meio e fim, se todos os relatórios estão bem organizados, bem distribuídos, se os advogados sabem o que eles fazem nesse sentido, se os advogados dão baixa nos prazos, se os advogados distribuem as ações, se eles executam as diligências como download, carga, agora nós falamos pouquíssimo em carga, porque a maioria dos processos estão eletrônicos, mas se os advogados peticionam de forma eletrônica, se não existe nenhuma dificuldade na gestão, por que estipular uma controladoria jurídica? Então, percebe por que nós não devemos impor a criação de uma controladoria jurídica dentro da advocacia ou do departamento jurídico de empresa? É porque nós precisamos analisar quais são os gaps nos processos e se os processos de trabalho estão satisfatórios ou não. Se a equipe, se o gestor, se os líderes, se os colaboradores, se os clientes estão satisfeitos com esse tipo de entrega. Se as coisas estão funcionando muito bem, nós não precisamos. Mas se as coisas não estão funcionando tão bem, nós realmente precisamos aprimorar essas atividades de gestão e para isso chega a gestão dos serviços nesse formato de criação e de fomentar um controle maior, como o de controladoria jurídica, nessas áreas e nesses departamentos. E, como eu estava dizendo, é muito importante a questão dos perfis. Por que os perfis? Porque uma área de controladoria jurídica, como eu citei alguns perfis de cobrança, de foco, vai ser uma área que vai demandar que as pessoas tenham um perfil de muita organização, que a organização não seja um problema para elas, que o cumprimento dos prazos das tarefas, das baixas, das execuções não seja uma dificuldade, que elas tenham um perfil de detalhismo, ok? Porque senão essas pessoas não vão funcionar bem na área de controladoria jurídica. E mesmo na área jurídica, se nós tivermos o controle jurídico na área jurídica, por exemplo, nós temos 3 áreas dentro da advocacia: tributária, de família e criminal, com chefes, advogados-chefes de cada equipe, com alguns advogados colaboradores, estagiários. E
as funções, as atividades são feitas e realizadas ali com muita maestria. Não precisa ser criada uma controladoria jurídica dentro daquela área. Mas mesmo assim, nós vamos precisar que as pessoas envolvidas ali nos processos de trabalho, elas tenham os perfis adequados. Ok? Então, por exemplo, numa área, o coordenador de cada área, ele vai precisar controlar os prazos, distribuir, dar baixas ou delegar para o advogado que esteja com a causa. Eles vão precisar saber quem são as pessoas que vão revisar os prazos. Então, todas as rotinas vão ter que estar bem distribuídas de acordo com os perfis de cada um desses colaboradores. Por exemplo, se um colaborador que ficou responsável para emitir relatório ou dar baixa em prazo ou distribuir uma ação, ele não tiver noção e facilidade com o sistema ou com rotinas, ele não vai ser a pessoa mais indicada para executar aquela tarefa. Então, percebe como a definição do perfil é extremamente importante para essas atividades? E, por último, para fechar esse tema tão maravilhoso da gestão de serviços jurídicos, é muito importante que a gente observe que entre departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia, nós precisamos ter uma comunicação muito fluida, muito fácil. Eu já citei isso também em outra aula para vocês. E é muito importante que os serviços estejam alinhados. Por exemplo, um departamento jurídico de empresa, ele delega ou ele terceiriza como escopo objeto do contrato a execução de referido recurso para aquela banca da advocacia jurídica. Ele precisa alinhar, primeiro, o prazo, porque já existe o prazo recursal. Em qual prazo que a advocacia vai ter que entregar? Quem vai protocolar? Se é a advocacia ou volta para o departamento jurídico? Vai ter revisão de peça do departamento jurídico ou o revisor vai ser o próprio advogado do escritório terceirizado? Então, tem várias questões em várias etapas, na parte de prazo, na parte de estratégia, várias questões que precisam ser bem definidas e coordenadas para que o serviço jurídico, ele opere muito bem entre departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia. E não é tão incomum acontecer de departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia divergir em relação a esses procedimentos, porque muitas vezes eles não foram combinados, eles não foram aprimorados, eles não foram validados, muitas vezes porque a comunicação ela pode não ser tão efetiva. Então, é muito importante que se estabeleça, de acordo com a cultura, com o escopo do contrato entre ambos, quais são as rotinas e o que cabe a cada um executar. É claro que presume, quando um departamento jurídico contrata um escritório de advocacia, que todas essas atividades estejam bem claras, mas muitas vezes elas não estão. E também tem aqueles imprevistos, tem as situações que surgem de última hora, tem os cenários político, social, tem os cenários dos desdobramentos do processo na justiça, que vai demandar uma estratégia diferente e que aí o departamento jurídico vai ter que se comunicar com a advocacia e vice-versa, percebe? Então, é muito importante que esse alinhamento entre departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia terceirizado seja feito e que seja cumprido. Claro que dentro do cumprimento, como nós dissemos na parte do planejamento estratégico, que tudo deve ter tudo não, mas a maioria das vezes pode existir uma segunda estratégia, uma revisão, uma flexibilidade para certas combinações. É importante esse olhar para a flexibilidade, para a atenção, mas é importante também uma firmeza para que esses cumprimentos ocorram da melhor forma, porque uma gestão de serviços realmente efetiva, organizada, com que
os advogados, os controllers, os colaboradores internos, os clientes fiquem satisfeitos, ela vai passar necessariamente por essa boa organização, por essa boa gestão. E aí, nós temos o hábito de dizer que a gestão dos serviços jurídicos, ela gere toda a advocacia, o departamento jurídico de empresa, porque ela gere todas as áreas. As áreas se comunicam. A área jurídica se comunica com a controladoria, se comunica com a área financeira, se comunica com a área de tecnologia, se comunica com a área de marketing, se comunica com a área estratégica do escritório. Todas as áreas se comunicam e as tarefas se comunicam. Então, quando a gente fala em procedimentos em todas as áreas, em manuais, nós estamos falando na comunicação. O que de atividade da minha área vai ser comunicado com outra área. Então, é importante que esteja definido, deliberado, cumprido e, por último, validado, que são os manuais, que nós vamos falar na próxima aula, de procedimentos, bem como outras ferramentas, que vão contribuir para que a gente tenha mais segurança do que nós combinamos, do que nós precisamos executar, do que nós precisamos entregar, para que a gente realmente consiga advogar, a gente consiga efetuar uma gestão efetiva, uma gestão eficiente, para que a gente consiga ter uma tranquilidade ao sair do escritório, mesmo se for home office, para quando a gente encerrar aquele dia, as rotinas daquele dia, realmente a gente fique em paz, a gente fique tranquilo, a gente saiba que amanhã tem outros prazos, tem outro dia, tem outros clientes, tem outra agenda, mas é um outro dia que hoje as atividades foram cumpridas dentro das áreas, de acordo com o planejado, de acordo com o pretendido. Muitas vezes, é claro que nem tudo acontece como nós gostaríamos em relação aos serviços, à gestão, às vezes as coisas não funcionam bem, é um computador que não funciona, é um sistema que trava, é a internet, é um cliente que atrasa, é um colaborador que não cumpre alguma atividade, mas isso faz parte do dia a dia. Mas o importante é contarmos com os imprevistos dentro de uma gestão organizada e com as coisas funcionando como devem ser, do que com tudo solto, sem ninguém saber, ou cada um controlando o seu papel, no seu Gmail, na sua agenda, ou com os controles na cabeça, que eu já citei também que esse é um grande erro, e aí vai ficar muito mais difícil a gente lidar com os imprevistos que acontecem quando essa gestão não está eficiente. E mais, para fechar, hoje, como eu disse em outro momento, nós vivemos num mercado muito competitivo, com a formação de advogados muito grande, em número, são muitos advogados ingressando no mercado de trabalho. Então, a competitividade por um cargo, por um lugar, a dificuldade de abrir uma advocacia e passar por toda essa parte que nós não tivemos na faculdade, é muito desafiador mesmo. Então, a gestão dos serviços jurídicos, realmente, ela nos ajuda em todo momento a conseguirmos ficarmos tranquilos, cumprirmos o nosso papel e apresentarmos os resultados para o cliente, para a equipe, para os sócios, para a instituição como um todo. Então, vamos lá agora para o nosso quiz, para a gente repassar um pouquinho e pensar um pouquinho nessas questões todas que foram colocadas. A área de gestão processual e controladoria, ela deve ser executada por quem? Estudantes de direito, bacharéis em direito, advogados iniciantes, equipe da área administrativa? O que vocês acham? Bacharéis em direito. Olha só, nenhum desses outros estudantes, advogados ou equipe, nenhum deles são excludentes, ou seja, eles podem atuar e exercer atividades na área de controladoria jurídica. Por que a gente sugere que sejam bacharéis de direitos ou
advogados, tem muito escritório que até prefere que sejam advogados. Depende muito da cultura, da advocacia, da gestão em si, do plano de cargos e salários, da forma legal como é instituído. Desde o início, os advogados são seletistas ou se os advogados são contratados de acordo com o modelo da Ordem dos Advogados do Brasil, no contrato de associação. Essa questão, ela passa pela parte administrativa em relação aos planos de cargos e salários e com a formalização. Mas, de forma prática, por que eu gosto muito de sugerir bacharéis em direito? Porque os bacharéis em direito, eles ainda não se formaram, eles se formaram, mas ainda não têm a carteira da OAB. Então, por um lado, eles possuem toda a competência técnica em relação às atividades, a toda a parte processual, ao estudo da parte processual, da parte jurídica, ele tem noção do que é o direito, ok? E, por outro lado, ele, muitas vezes, ele não definiu ou ele ainda não passou, ele necessariamente não passou na prova e ele vai ter um tempo para pensar na carreira e para aprender atividades administrativas, ok? Mas, como eu citei, dependendo do plano de cargos e salários da advocacia, como ela contrata, não tem problema serem pessoas da área administrativa, vão ser auxiliares administrativos, advogados que gostem, que têm uma veia administrativa muito forte, eles podem ocupar a área de controladoria jurídica. Os estudantes também, eles podem ingressar, executar algum tipo de atividade. Então, não existe uma regra e uma ordem no Brasil para que seja uma dessas categorias, mas o que mais eu acho importante é a gente focar no perfil de cada colaborador. O perfil é essencial, porque se for um advogado que tem o perfil administrativo, maravilha. Se estiver de acordo com a estratégia da advocacia, com o plano de cargo de salário, excelente, ok? E a mesma situação ela é replicada nos demais casos. Se for uma secretária que tem uma habilidade enorme de organização, de gestão e competências que tem a ver com esses controles, de repente uma experiência muito grande que veio de outras advocacias, que faz controle de prazo de gestão, por que não colocá-la como, no caso, como nessa atividade de auxiliar administrativo, sempre observando a legislação, claro, para não ter desvio de função, desvio de atividade fora das áreas, porque, por exemplo, secretária tem a legislação que regulamenta a profissão de secretária. Então, tudo isso deve ser observado. Agora, se, além de secretária, ela também possui um curso de administração de empresa e quiser atuar na parte administrativa, qual o problema? Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Então, é isso. Vamos aprimorar nessa questão do perfil para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vamos para o segundo quiz? Quais devem ser as principais tarefas de gestão nas áreas de gestão processual e controladoria jurídica? Operacionais, deliberativa, estratégica e ou de cobrança. Operacionais. Todas as outras são super importantes. Você vai precisar cobrar, você vai precisar ter estratégia, você vai precisar deliberar. Mas o grosso das atividades são operacionais, são atividades de rotinas que você vai ter que executar e que muitas vezes elas se repetem, que elas têm início, meio e fim. Então, por isso que é muito importante que o perfil das pessoas de gestão processual, de controladoria, de paralegal, elas realmente sejam pessoas com o perfil de concentração, de foco, de diligência, de disciplina, que goste de gestão, que goste de organização, que não se sinta impaciente em ter que fazer planilha, em administrar um sistema, em ter que ficar no computador digitando, cadastrando.
e que, por outro lado, também saiba, claro, a habilidade de comunicação, conversar com o sócio, com o departamento jurídico, com o gestor, com o colaborador, que saiba cobrar, que saiba ter uma visão também estratégica, mas o grosso das atividades serão esses operacionais. Vamos lá para o terceiro quiz? Para garantir os resultados de entrega do serviço jurídico ao cliente, quais os maiores ganhos que existirão para a equipe interna ao implantar as áreas de gestão nos departamentos e nas advocacias? Primeiro, comunicação. Segundo, clareza. Terceiro, direcionamentos. E quarto, definição de atividades em cada área. O que você acha? Definição de atividades em cada área. Todas essas outras são extremamente importantes. Mas se a gente não definir qual é a atividade em cada área, nós vamos ficar perdidos. E nós vamos ter possíveis problemas de comunicação, de gestão, de liderança, quando uma área não sabe o que ela deve fazer. Então, o advogado coloca a responsabilidade na área de controladoria. O prazo você deveria ter baixado, aquelas custas você deveria ter feito, a guia de custos quem deveria ter emitido para o financeiro é o estagiário, o advogado ou a controladoria jurídica. Quem realiza aquele cadastro, quem define a instância, o incidente processual, é qual área, quem dá baixa no processo, quem envia para o financeiro para recebimento de honorários é que área, é o advogado, é a controladoria, quem faz isso? E dentro da área jurídica e do departamento jurídico também, mesmo se não houver uma controladoria jurídica, é importante que esses papéis estejam claros. Então é isso, nós fechamos a terceira aula. Essa aula de gestão de serviços jurídicos tão importante, pretendendo trazer a importância para você, advogado, líder, gestor, sócio da sua advocacia, para que você entenda a importância, para que você consiga liderar e delegar para o seu sócio, parceiro, colaborador, gestor de área, gestor de departamento jurídico, advogado atuante da advocacia contratada, e para que você tenha uma tranquilidade, tenha uma clareza da tomada de decisões de altura com comprometimento da contratação que o seu cliente fez a você. Então, aguardo você na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.